Então, pessoal, vamos lá, né? Iniciando a nossa história a respeito da psicanálise, como muitos de vocês já sabem, mas acho importante que a gente inicie do início, né, do começo. Nós vamos falar sobre como que começou essa história de Freud e da psicanálise, né? Freud era um neurocientista, como vocês sabem, neurologista, e ele trabalhou ali com várias pessoas com adoecimentos psíquicos que na época não eram muito bem compreendidos. Então as mulheres, as histéricas, que foram as grandes pioneiras nesse processo de objeto de estudo, né, com relação à psicanálise, elas traziam adoecimentos de conversões histéricas, como Freud veio chamar depois, que é essa transferência para o corpo, né, de conteúdos psíquicos recalcados, inconscientes. E aí Freud começa a refletir sobre o que é isso que age no ser humano à revelia do próprio ser humano, né? O que é isso que tem um controle sobre o psiquismo humano do qual nem as próprias pessoas, nem o sujeito, ele consegue ter acesso muitas vezes, ele não consegue ter clareza disso, ele não consegue exercer nenhum controle sobre isso, né? Do que se trata? E aí, as resistências que a sociedade vai manifestar na época com relação a essa grande teoria que Freud vai construir depois com os anos, né, com a psicanálise, vem dessa retirada que Freud identificou, né, do ser humano como algo central na sua própria existência, né? Então ele compara o movimento da psicanálise com outros dois movimentos que acontecem na ciência, né? Um deles é a descoberta de que a Terra não era o centro da Terra, né? Isso veio com Copérnico, e a teoria darwiniana, que vai dizer que o homem, ele não é uma criação divina, mas sim uma evolução dos animais. Então isso fere, vamos dizer assim, o ego das pessoas no geral, da sociedade, porque isso tira o ser humano de um lugar de importância muito grande. Então você dizer para alguém que existe uma instância psíquica dentro dela, que domina as suas escolhas, as suas ações, o seu futuro, determina se ela vai ser bem-sucedida nas relações amorosas, se ela vai ser bem-sucedida na sua carreira, se ela vai ser bem-sucedida na sua dieta. Então, assim, existe alguma instância ali que está para além do seu próprio conhecimento e da sua própria capacidade de controle. Isso, para muitas pessoas, é insuportável. Como assim eu não consigo dominar a mim mesmo? Que estado de loucura é esse? Porque se assemelha muitas vezes a um estado de loucura em que o louco ele não consegue ter uma percepção clara da realidade, mas para os neuróticos como um todo, isso é mais angustiante, porque o louco, ele não tem uma clareza de que ele está deturpando a própria realidade com os seus conteúdos psíquicos, fantasias, os seus delírios, né? A fantasia, no caso do louco, a gente não pode dizer de uma fantasia, né, dentro do conceito da psicanálise, porque a fantasia já é algo exclusivo do sistema psíquico do neurótico. Mas eu falo aqui de uma forma generalizada do senso comum mesmo, né? Assim, como que o louco, ele constrói uma ideia a respeito da realidade e ele vivencia essa ideia como se realidade fosse. Ele não tem uma dúvida, ele não tem uma incerteza a respeito do que ele está percebendo, do que ele está interpretando, do que ele está vendo. O neurótico, sim, o neurótico, ele percebe essa dualidade, né? Ele percebe essas incertezas, ele percebe, ele tem essas dúvidas, ele faz esses questionamentos internos e isso é muito angustiante. Então, muitas vezes, se apegar às certezas acaba sendo uma forma confortável de viver a vida. Então, os fanáticos religiosos, por exemplo, né, as pessoas que são muito apegadas às suas verdades, né, os moralistas, aquelas pessoas que seguem um roteiro para a sua própria vida, né, e tentam muitas vezes impor esse roteiro para a vida do próximo, assim,
como se existisse uma grande verdade, como se existisse um caminho correto e certo para se viver, né? Como se existissem escolhas certas e escolhas erradas. Isso traz um conforto muito grande para o neurótico, porque você viver no mundo de incertezas, você viver nesse ambiente em que você não consegue afirmar de fato, de que você está no caminho certo, de que você está agindo corretamente, de que você está entendendo a situação de forma correta, que você está fazendo um julgamento digno, a verdade, a realidade, isso gera um mal-estar muito grande se você não puder se apegar a essas certezas, né? Então, viver num estado de um paciente analisado, né, é um ato de coragem, porque a pessoa que consegue viver sem certezas e consegue lidar bem com esse mal-estar, essa angústia de não saber ao certo, né, se está agindo corretamente, se está fazendo boas escolhas para a vida dela, né, se aquilo ali vai dar certo ou não. Então, você conseguir viver suficientemente bem e suficientemente tranquilo e pacífico consigo mesmo, dando conta de suportar esse mal-estar, desse desconhecido, dando conta de se perdoar quando você de fato não fez uma interpretação correta ou quando você não fez uma escolha que fosse a melhor, porque geralmente a gente vai entender isso depois que já passou. Depois que já passou, a gente olha para trás e pensa, poxa, acho que eu não fiz uma escolha certa ou acho que eu não estava entendendo direito aquela situação, né? Fiz uma interpretação injusta com o outro, fiz um mau julgamento. Então, lidar com isso, que é uma marca da nossa subjetividade, é uma característica intrínseca do sujeito neurótico. Isso é um grande desafio, mas é um desafio super superável, no sentido de que você pode viver dessa forma, não é necessário e essencial que você tenha apego a essas verdades, né? É importante que você tenha convicções, isso sim, né? Importante que a gente tenha algumas convicções e que a gente tenha alguns princípios básicos que a gente entenda que se não seguir esses princípios, pode ser que a gente se sinta muito mal, que a gente se sinta muito culpado, que a gente sofra muito com aquilo, então que a gente vai sentir muito medo, né? Então, tem algumas coisas que trazem uma organização e que minimamente acho que é importante de fato que todo ser humano consiga ter uma base, mas que não necessariamente precise estar o castelo inteiro rígido, definitivo e imutável. De fato, quando você percebe uma pessoa que é muito rígida e que tem tudo muito bem definido e tudo muito sólido nas suas ideias, isso gera um empobrecimento, né? Isso gera uma paralisação, né? Na sua capacidade de desenvolvimento, de crescimento subjetivo, de amadurecimento. Então, por isso que a gente encontra aí muitos adultos, muitos seniors com psiquismos infantis, né? Porque ficam muito atrelados ali a uma forma definida e rígida de enxergar a vida e não se permite nenhuma modificação, não se permite nenhum descobrimento, né? nenhum aprendizado, né? Porque para que a gente possa aprender coisas novas, a gente precisa se desapegar um pouco das ideias que a gente tinha anteriormente, né? A gente precisa duvidar um pouco das nossas convicções para poder permitir que um conhecimento novo surja. Porque senão a gente não aprende, a gente só busca formas de reforçar as ideias que a gente já tinha. Então o fanático ele não busca aprendizado, o fanático ele busca reforçar as ideias que ele já tem, né? Reforçar suas verdades. Então o processo de investigação de um fanático ele é muito seletivo. Ele vai investigar, mas ele não vai investigar, né, com uma postura de um puro cientista, né? Ele vai investigar como alguém que está só procurando o tesouro que ele já pressupõe que existe e ele já sabe exatamente o que ele está procurando. Então, não é uma investigação de fato. Mas então, voltando para Freud, né? Ele vai descentralizar ali o homem de si mesmo e isso vai gerar o que ele chama de uma terceira ferida narcísica na sociedade.
até hoje a gente vê uma resistência muito grande em muitas pessoas conseguirem colocar em prática a análise, né? De conseguir ter um entendimento sobre a análise, sobre a psicanálise, de conseguir entender a psicanálise como algo extremamente necessário, importante e enriquecedor para as subjetividades, né? Como que um sujeito que entra num processo de análise, ele sai um sujeito mais desconstruído, mais firme nesse propósito de conseguir lidar com as mudanças, com as diferenças, com as impossibilidades, com os fracassos, né? E não aquele sujeito infantil que precisa garantir e assumir o controle de tudo e de todos ao seu redor para conseguir ficar bem, né? Então, nesse sentido, acho que é importante que a gente consiga pensar também, né, enquanto que de fato é insuportável para muitas pessoas sentar num divã, né? E aí, quando eu falo de divã, eu não estou querendo me referir exclusivamente à mobília do divã, né? Mas eu estou falando de uma forma ampliada, querendo me referir a todo um set analítico, né? Porque hoje a gente consegue fazer atendimentos psicanalíticos online, em que a pessoa não necessariamente está no divã, em que a pessoa não necessariamente está dentro do seu espaço analítico no consultório, mas ela consegue entrar num processo de análise, construir um setting analítico ali, né, com você determinando o horário fixo daquela pessoa, o espaço em que ela consiga manter ali o seu espaço como um espaço apropriado e que fique reservado sempre para o seu processo analítico, né? Você percebe que o paciente, muitas vezes, quando ele entra nesse processo, ele se desvia um pouco da câmera, ele desvia um pouco o olhar da câmera e ele começa a conversar com você olhando para o além ou se concentrando ali em alguma coisa no ambiente, mas você percebe que ele está num processo de introspecção, né? De que você está ali apenas como observador de fato e que ele nem está te percebendo, né? Que ele não está te considerando ou ficando atento ali às suas reações, as suas expressões, ao que você vai falar a respeito do que ele está trazendo, né? Então, é muito possível, mas é muito difícil estar nessa posição de entrega, né? De entrega tanto para o processo analítico, quanto de uma entrega psíquica para a vida, né? Para todo esse universo de incertezas, de dúvidas, de inseguranças, de perdas, né? De prejuízos que a gente está inserido, né? E aí não é querendo ser catastrófico, né? Não é sendo pessimista, porque a psicanálise, os psicanalistas, eles têm essa fama, né? De serem pessimistas, negativos, mas não é isso, né? Nós entendemos o todo como pertencente à nossa experiência de vida. Não dá para você só selecionar o que tem de bom e dizer o que tem de ruim eu não quero. Né? O que tem de ruim eu vou eliminar da minha vida, da minha experiência nesse mundo, eu vou retirar da minha existência o que eu acho que é ruim. Isso não é possível. Nós, enquanto seres humanos, somos seres inteiros, e enquanto seres inteiros temos vários afetos, né, dos mais variados possíveis dentro de nós e nas nossas relações, e por mais que a gente julgue que esses sentimentos, essas ideias não sejam as mais admiráveis, a gente continua tendo, somos seres humanos. Então, o analista e o paciente analisado, ele já entendeu isso, né? Ele já mantém uma relação muito mais leve com toda a sua obscuridade, com toda a obscuridade da vida e do mundo, tudo aquilo que é desconhecido e incontrolável. E tá tudo bem com isso, né? Ele lida bem com isso, suficientemente bem, né? Então é isso, essa é uma introdução histórica, não vou ficar me apegando muito hoje a estudos de como que Freud, né, foi se aproximando, os casos que ele trabalhou no início, como que foram havendo essas mudanças, mas esse ponto específico da hipnose, que é a fonte, né, original ali de forma de tratamento, né, que Freud fez uso inicialmente e nem
não necessariamente foi uma criação dele isso, né? Isso já existia na época, ele já presenciava esse tipo de intervenção da hipnose, ele começou a praticar a hipnose, inclusive na clínica, com as pacientes histéricas. Ele percebia que havia sim uma melhora daquele sintoma X, mas um deslocamento para outros tipos de sintoma. Então, quer dizer, o conteúdo que estava ali, a força que estava ali produzindo aquele sintoma continuava. O sintoma deixava de existir. Então, poderia ser um problema de pele, ou uma paralisia, ou né, uma insônia, o que quer que fosse, o sintoma específico melhorava, mas eram produzidos outros sintomas substitutivos. Então, esse tipo de fracasso da hipnose, na época já foi identificado por Freud, ele abandonou, e uma das críticas que Lacan faz a posteriori com relação à hipnose é que a hipnose, ela elimina um componente muito importante do processo analítico, que é a resistência. E aí a gente pode pensar, mas a resistência não é uma coisa ruim, que tem que ser de fato eliminada, né? A gente pode até ingenuamente partir desse princípio quando você pensa que a resistência, ela aparece como uma forma de bloquear o acesso, né, àquele conteúdo inconsciente que a gente tanto quer acessar, né? A gente quer tanto chegar nesses conteúdos inconscientes, mas a resistência aparece de várias formas, né? O paciente pode abandonar a terapia, principalmente quando você começa a trabalhar questões que ele entende que são muito insuportáveis, né? Então eu tinha um paciente que ele dizia assim, olha, eu consigo, Josiane, trabalhar todas as outras gavetas. A gente já trabalhou inúmeras gavetinhas, mas essa gaveta em específico eu não dou conta. E aí quando a gente chegava próximo da gavetinha, né, a que ele se referia, ele saía. Então ele começava a faltar, né? Ele sumia da terapia e aí depois de um tempo ele voltava, né? Com as outras gavetas desorganizadas. Olha que curioso, né? Porque aí a gente ia ter que começar um pouquinho mais superficialmente, né? Nas gavetas de cima para não chegar diretamente na gaveta que tanto doía, que tanto incomodava, né? Então é muito comum o paciente chegar e dizer de um sintoma, né? Ele diz às vezes de dores pelo corpo, né? Dor de cabeça que os médicos não conseguem tratar. Ele tem dor, dor abdominal, dor nas costas, ou ele vai relatar aí um sintoma mais comportamental, né? Ele vai trazer um sintoma, ele vai se queixar desse sintoma, mas no decorrer do tratamento, da análise, essas questões, elas vão sendo, esses problemas, né, vamos chamar assim, eles vão sendo eliminados, mas você começa a ir para camadas mais profundas, né, das relações interpessoais, das relações do passado, de histórias, né, de traumas, e aí, quando você se aproxima de alguma coisa que é um campo muito sensível para o paciente, pode ser que ele não dê conta e ele se afaste da terapia. Isso é muito comum, tá? E aí, essa resistência, né, que Lacan vai chamar a nossa atenção, de que ela é muito relevante, de que ela é muito importante, de que ela tem que existir. Ela tem que existir, inclusive, para ser interpretada, porque ela é um ótimo sinal de que você está indo para o caminho correto, né? Ela é um ótimo sinal de que ali, aonde está tendo resistência, tem conteúdo muito significativo, entende? Então, quando você elimina a resistência, você está eliminando um fator muito relevante para o processo como um todo e um indicativo ali, né? Uma placa sinalizadora, né? Do direcionamento que talvez você possa tá seguindo, né? Com aquele acompanhamento, com aquele paciente.